Olá, seja muito bem-vindo aí ao canal. Curta o vídeo, inscreva-se no canal. Não fique aí pensando que só fazemos isto em busca do seu like. Estou aqui em busca do seu aprendizado. Porém, não te custa nada se inscrever no canal, você que está assistindo, você que está curtindo os vídeos também, por que não fazer aí uma curtidinha gostosinha, né? Um comentáriozinho. E como este vídeo em particular foi pedido por uma assídua frequentadora do canal, outros poderão vir também. Hoje nós falaremos a respeito da independência do Haiti, um assunto que é muitíssimo pouco comentado em absolutamente qualquer pré-vestibular, colégio e por aí vai. Né? Então faça o seu papel, né? E faça a sua inscrição aí no nosso canal. Perfeito? Pois é, quando se fala a respeito do Haiti, a primeira coisa que bate a cabeça é: onde fica o Haiti? Nossa, né? Quase ninguém sabe, né? Especialmente aí para quem pouco se interessa aí por assuntos que não são tão comentados, como uma Revolução Francesa, uma Primeira Guerra Mundial, uma Segunda Guerra Mundial. Mas é um assunto extremamente importante, principalmente porque tem repercussão não apenas no continente americano. Sim, o Haiti fica na América, né? Na região do Caribe, na América Central, né? Bem próximo à ilha de Cuba, fazendo fronteira, inclusive pelo mar, lógico, não é uma fronteira terrestre, uma fronteira marítima, e com a República Dominicana, que explica muito do porquê que o Haiti, na época em que era colônia dos franceses, era chamada de Saint-Domingue. Né? E nesse sentido, quando você começa a entender, né, que primeiramente o Haiti foi uma colônia francesa, e como colônia, seja ela francesa, espanhola, britânica, com exceção, lógico, das colônias que se localizavam na margem atlântica da Inglaterra, né, aqui no continente americano, que deram origem aos 13 Estados Unidos de início, logo depois da independência, o Haiti, particularmente falando, ele sofreu com os mesmos procedimentos da famigerada plantation, ou plantation, ou plantagem, como é dita em Portugal. Tá? Nesse caso, então, a colônia de Saint-Domingue, para que ela servia? Lógico, produção agrícola, levar essa produção à metrópole, no caso a França, e aí enriquecer os cofres da monarquia absolutista francesa. Aí, nesse momento que a gente vai retratar esse recorte de tempo, século XVIII, a época dos Bourbon, a época final dos Bourbon, já que em meio a todo esse percurso vai acontecer a Revolução Francesa. Tá? Nesse caso, os principais produtos agrícolas cultivados no Haiti, que serviam, né, para enriquecimento da França, eram o açúcar, né, e o café, tornando inclusive o Haiti, né, o futuro Haiti, a colônia de Saint-Domingue, o maior produtor de açúcar da sua época. Né? Com o fracasso, com a decadência do açúcar brasileiro, né? E a pauperização, portanto, de Portugal no que diz respeito ao cultivo, plantio de açúcar, que deu sorte em Portugal por conta da mineração no século XVIII, mesma época, né, que a gente está retratando, o Haiti, por sua vez, vai rechear os mercados europeus, né, com o açúcar trazido aqui da região do Caribe. Né? E nesse caso em particular, quando você percebe que a estratificação social do Haiti é basicamente a mesma das demais colônias, né? Na qual você vai ter uma elite branca oriunda da França, geralmente nascida na França ou nascida aqui, mas fruto de casamento entre franceses, né? Uma coisa assim que o francês é muito preconceituoso, muito racista, sempre foi, né? As nomenclaturas, né? O Le Blanc, né? O branco. Né? Abaixo dele, já fruto de uma miscigenação
com os escravos trazidos da África, você tem a gente de libre couleur, né? Ou seja, olha o nome que a galera dava, as gentes, as pessoas de cor livre. Particularmente falando, uma nomenclatura bem assim racista, né? Porque não é branco, mas também não é negro. Então é gente da cor livre, né? E os noir, né? Os negros, né? Os escravizados oriundos da África, que eram submetidos a uma situação muito particularmente pior do que nós víamos aqui no Brasil. Não estou falando que ser escravo no Brasil era coisa legal. Muito pelo contrário. Ser escravo é ser escravo. Porém, a situação era tão catastrófica no Haiti, né, na colônia de Saint-Domingue, né, que havia maior número de mortalidade em quase que toda a América. O que faz com que, então, a França se tornasse altamente dependente do tráfico negreiro, né? Já que os nascidos na região, né, eram menor número do que os mortos entre os escravos na região, você pode até imaginar o quão catastrófica era a situação social em que viviam os escravos na área. E lógico, isso vai formando um barril de pólvora, ainda mais quando se pensa e se sabe que para cada um entre, seja o blanc, ou seja, a gente de libre couleur, para cada um destes havia 10 escravos. Lógico, o território do Haiti é muito pequeno em termos territoriais, mas a proporção é o que nos interessa. Em algumas regiões onde havia menor densidade demográfica de escravos, a proporção era de 1 livre para 8 escravos. Então você imagina esse barril de pólvora montado, a insatisfação de príncipes, princesas, professores, advogados, médicos que tinham sua liberdade tirada na África, vinham para a região, eram tornados escravos, tirados da sua liberdade, né? E que estavam ali jogados às traças e, assim, possivelmente armando-se uma revolta, né? Porque a questão territorial também é preponderante para isto, porque havia uma maior união entre esses escravos, né? Porque alguns deles eram oriundos das mesmas regiões da África, falavam o mesmo idioma, e quando o francês estabelece que essa galera deveria falar o francês e havia uma mistura dos idiomas, aí ficou mais padronizado ainda, né? Diferentemente do que acontece no Brasil. O território brasileiro é muito maior, então havia uma maior dificuldade para que esses escravos, sim, em maior número do que os brancos, se organizassem para promover uma rebelião. Nesse caso, então, a história, desde 1750 aproximadamente, é uma história de lutas da população negra escrava, com alguns integrantes até mesmo da gente de livre cor, da cor livre, em busca de melhores condições de vida. Sim, talvez ninguém imaginasse que isso poderia resultar, sim, num processo de independência, numa revolução, tá? Com isto, esta mestiçagem que é feita dentro do Haiti, ela também passa pela questão religiosa, né? Os cultos feitos do continente africano, eles vêm para cá. Não é porque se implanta o catolicismo, né, que como religião para essa população negra que eles vão aceitar. E no caso do Haiti, você tem a situação do voodoo, que até hoje é uma prática religiosa muito praticada, né? Muito feita, muito arraigada às origens dessa população. Né? A coisa começa a se construir em processo revolucionário, curiosamente, a partir da Revolução Francesa. Quando em 1789, né, estoura a Revolução Francesa, e logo na sequência do 14 de julho, né, em 26 de agosto de 1789, é divulgada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, estabelecendo que, ora, todos somos iguais.
Não existe mais a situação social de diferenças, de privilégios e por aí vai. Tá, beleza. Serve para a França e para as colônias? Ah, aí é diferente, né? Porque para a França caberia isto. Já os colonos começaram a reivindicar a mesma situação. E aí que está o confuso da história, né? Por quê? A elite colonial quer os mesmos direitos que a galera que está lá na França conseguiu ter. Só que aí surge a seguinte situação, tá? Você tem os brancos e a gente de cor livre, de livre cor. Tá? Alguns deles, sim, mais claros, outros mais escuros, mas formando uma elite enriquecida e que também se via no direito de ter esses direitos políticos. Ah, meus amigos, isso acaba levando a toda uma situação política e social aqui na colônia de Santo Domingo, né, de Saint-Domingue, que acaba piorando com o tempo. Pior ficou, né, quando é proclamada a República na França, em 20 de setembro de 1792. O que acaba acontecendo por conta disso? Né? Assume a Convenção Nacional o governo francês com a proclamação da Primeira República, e aqui o negócio já estava pegando fogo. Desde 1791, essa gente de cor livre com a população escrava já estavam se confrontando, né? Exigindo a abolição da escravidão, exigindo o fim da escravidão, né? E exigindo seus direitos. Como é que a França se comportaria falando de liberdade lá na Europa e tendo escravidão em suas colônias na América e outras regiões, né? Isso vai fazendo com que surgissem lideranças locais. Algumas delas, sim, escravos e negros, como é o caso de Toussaint Louverture, né, que por sua vez, lutava ao lado dessa gente de cor livre. Com o passar do tempo, né, reprimindo revoltas de escravos, inclusive, com o passar do tempo, ele vai mudando o seu posicionamento e lutando pela abolição da escravidão, já que ele é negro. A Revolução do Haiti, tão discriminada nos livros de história, nas apostilas de cursinho, sim, é uma revolução negra. E a partir daí você já tem a explicação do porquê que ela é relegada a um segundo, terceiro, quarto ou quinto ponto de importância. Né? Nesse caso, então, em 1794, né, tem o início de fato desse processo revolucionário, com, por acaso, o decreto lá na França, por parte de Maximilien de Robespierre, em fevereiro de 1794, encerrando a escravidão nas colônias francesas. Lógico que lá deu a maior polêmica. Meses depois, Robespierre teria sido decapitado. Não muito em função disso, mas pelo seu próprio governo catastrófico. E aqui, em particular, a coisa vira um caos, né? Com a situação da França em instabilidade política, não é a revolução que trouxe essa estabilidade, a região, não apenas da colônia de Saint-Domingue, mas outras colônias francesas, acabaram sofrendo, né, com invasões dos seus vizinhos ingleses e espanhóis, disputando essas regiões. Devo lembrar que o Haiti, o futuro Haiti, a colônia de Saint-Domingue, fica fazendo fronteira com colônias espanholas. E a Espanha aproveita-se então dessa situação de conflito civil dentro da colônia, né? A situação de instabilidade na França, e tenta invadir. A Inglaterra, por sua vez, se liga aos rebeldes para expulsar os espanhóis. Olha a confusão, né? E nisso é o que o Louverture, né, acaba promovendo a sua, primeiro, ingresso ao lado das tropas francesas com os britânicos para lutar contra os espanhóis. Com o passar do tempo, isso muda, né, as fases desse processo revolucionário, né? A primeira etapa, a revolta dos escravos, que já foi colocada poucos momentos antes, né? Agora a liderança de Toussaint Louverture.
que saiu egresso, né? Saiu, né? Saiu e egresso são a mesma coisa, mas tudo bem. Às vezes a pessoa acha que eu tô falando bonito. Mas enfim, Egresso, né, o Toussaint Louverture, dessa revolta de escravos. Só que quando ele muda de posição, né, e acaba lutando ao lado agora dos franceses contra os britânicos que tentaram se aproveitar da derrota dos espanhóis, tá, ele assume o comando. Tá? E beneficiado com a abolição da escravidão promovida por Robespierre, ele começa, né, a promover ali, né, uma ligação com a nova França. Pensando, não, lá é república, a galera libertou os escravos, então eu tomo conta aqui em nome dos franceses. Porém, com o passar do tempo, ele começa a ter um governo mais autônomo em relação à França, não deixando que os franceses tomassem o controle totalmente da colônia, porque não deixava de ser colônia ainda. Não foi feita, não foi decretada a independência ainda. Né? E o que acontece na sequência? Nova tentativa de invasão inglesa, que é rechaçada pelo brilhante comandante Louverture, que começa a despontar como se fosse assim um herói do movimento negro, né, no geral, com a notícia se espalhando inclusive pelo restante do continente. Demora, obviamente, pela diferença de tempo, de localidade do Haiti, a demora das notícias chegarem, mas chega. Aqui, por exemplo, na Bahia, rola a conjuração baiana influenciada por essa galera, que também é um movimento negro por essência. Né? Tem a elite local, a maçonaria, mas é um movimento negro por essência, influenciado por essa galera do Haiti, influenciado por essa galera da colônia de Saint-Domingue. Né? Em 1801, ainda sob o controle do Toussaint Louverture, ele convoca uma Assembleia Constituinte. É um grande passo para a libertação em relação à França. Só que em 1801, quem comandava a França era Napoleão. E aí Napoleão, descontente com a perda do controle de uma região, e safado Napoleão Bonaparte, por quê? Ele pretendia reinvadir a colônia, ok? Destituir o Louverture e na sequência restaurar a escravidão. O Louverture, percebendo que não tinha como se confrontar com as tropas de Napoleão, ele tenta fazer um acordo. Né? Lógico, livrando o seu próprio. Pensando que com esse acordo ele conseguiria a sua liberdade, né? Ele acaba se entregando. Foi a pior bobagem. Ele acaba sendo levado à França, junto com outros que ficaram ao seu lado, e acaba morrendo na prisão. Tá? Com esta situação da destituição do Louverture, assume a liderança do movimento o Jean-Jacques Dessalines. Tá? Parece um fanho falando, né? Jean-Jacques Dessalines. Tá? E o Jean-Jacques, ele acaba assumindo o controle novamente do movimento negro na ilha, do movimento negro na colônia de Saint-Domingue, e consegue rechaçar, beneficiado, é verdade, por um surto de febre amarela que dizimou boa parte das tropas de Napoleão na ilha. E com esse mesmo intervalo de tempo, Napoleão perdendo o interesse na região. Por quê? Porque era uma região muito dificultosa. Percebeu isso? Napoleão burro não era. Né? Percebendo que era uma região dificultosa, ele foi largando mão aos poucos. E nesse meio tempo, né, entre 1802 e 1804, em 1803, Napoleão vende a Louisiana para o governo norte-americano. Então ele está ali se desfazendo do que a França tinha de controle de regiões difíceis dentro do continente americano. Aproveitando-se disso, o Jean-Jacques Dessalines proclama a independência do que ele chama de Haiti, um nome local, não é nem africano, nem americano, nem francês, tá? É um nome local da tribo dos Arawak, tá? Awaraki, né? A palavra vem, a verdade, Awaraki, né? Parece os Arawakis aqui da região sul, pode ser até mesmo a etnia, por que não? Mas enfim, o que acontece é que ele adota esse nome e proclama-se imperador, como Jacques I, tá?
Nesse caso aqui, deixa eu apresentar para vocês um resumo de tudo aquilo que eu falei, com aí primeiramente a liderança do Toussaint Louverture, né? Com essa independência de início sem independência, que vai gerar esse movimento autônomo, né, do Haiti, que é um grande passo para a independência. Por fim, a derrota dele para Napoleão e a sua morte ali em 1803 na prisão. Tá? Por sua vez, o Jean-Jacques Dessalines, que acaba sendo aí tornado o imperador, né, do Haiti. Só que esse império não teve longa duração. O Dessalines, ele acaba sendo assassinado por seus opositores em 1806, né? O que mostra já aí uma ruptura muito forte entre aqueles que lutaram pela independência, uma disputa muito forte pelo poder, que acaba, inclusive, né, sendo um dos motivos do enfraquecimento do Haiti como país. Esta consequência geral, né, como você vai ver agora, acaba sendo fruto, primeiramente, por ser um país muito jovem e governado por ex-escravos, em sua grande maioria, sofre represálias econômico-comerciais de Estados Unidos, que só vai reconhecer a independência lá na frente com o governo do Abraham Lincoln. Pera, eu estou em 1804, né? 1804. O Lincoln assume a presidência norte-americana em 1861. São quase 60 anos para os Estados Unidos, muito próximos do Haiti, reconhecerem a independência, né? Além disto, né, você tem toda a situação óbvia, né, da devastação que esse processo todo, que durou aí de 1791, com o início das revoltas escravas, até a independência em 1804, mais os confrontos gerais, né, que acabam acontecendo aí mesmo depois da independência, você tem aí uma devastação muito forte da economia agrícola do Haiti. Por conta disso, lógico, né, esta situação catastrófica, aliada a um reconhecimento mais catastrófico ainda por parte do Haiti, né, o jovem país Haiti, para conseguir o reconhecimento internacional da sua independência, que leva, inclusive, à negociação, né, com o governo francês de pagamento de indenização. O Haiti não tinha essa grana para pagar isto e recorre a empréstimos junto a bancos franceses, o que endivida o recém-formado país. Com isso, meus queridos, eu encerro, né, esse nosso vídeo sobre a independência do Haiti. Comente, né, curta, como eu já falei no início, né, faça aí aquela jogadinha gostosa com seus amigos, compartilhando esse vídeo dessa história fascinante da independência do Haiti. Fascinante, porém triste. Aquele abraço.